Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? E vamos conversar um pouco hoje sobre as duas temporadas de Digimon que a gente viu por último. A gente vai estar conversando e meio que fazendo uma comparação entre Digimon Adventure 2020 e Digimon Ghost Game. Eu acho que isso é extremamente importante. E por que eu acho isso? Porque essas duas temporadas tiveram críticas bem diferentes. Uma bem para um lado, a outra bem para o outro lado. Eu quero estar comparando essas coisas e vendo qual das duas está fazendo melhor, entre aspas, ou o que cada uma delas fez de melhor. Por enquanto, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e já deixa aí nos comentários o que você achou de Adventure 2020, o que você está achando de Digimon Ghost Game, faça uma comparação entre elas, você mesmo, vai ser super incrível. Mas vamos começar então? Vambora! Vamos começar então por Digimon Adventure 2020, porque eu acho que é muito importante a gente lembrar do que aconteceu durante aquela temporada. Porque, em primeiro lugar, as pessoas já comparavam o Digimon Adventure 2020 com o Digimon Adventure original, e isso é óbvio que ia acontecer, porque as duas temporadas lidam com os mesmos personagens, cria-se uma história diferente. A gente sabe que são universos diferentes, eles apenas tinham os mesmos personagens com os mesmos Digimons e por aí vai. Então, isso é muito importante, as comparações com aquela temporada já existiam. Porém, a gente vai estar tratando aqui sobre o quão rápida aquela temporada era para lidar com certos assuntos. Então, por exemplo, certo personagem precisava ter trabalhado a história dele, e isso acontecia em apenas um episódio. E esse episódio passava extremamente rápido e depois, para a gente ver mais sobre aquele personagem, a gente tinha que esperar 15 a 20 episódios. Isso não acontecia, porque em todos os outros episódios eles estavam trabalhando outras coisas. Outra crítica muito grande em Digimon Adventure 2020 é que o Taichi, o Tai e o Agumon, apareciam literalmente em todos os episódios, mesmo nos episódios onde eles nem eram necessários, eles não tinham nada a ver com o que estava acontecendo e colocavam eles lá do mesmo jeito. Isso aconteceu direto. Se você for assistir Adventure 2020 agora, você vai ver que isso acontece em todos os episódios. É difícil você achar uma parte naquela temporada onde o Tai e o Agumon não apareceram. Então essas são as coisas principais. A velocidade com que certas coisas eram tratadas, então muita coisa, tudo de uma vez, e a gente nem tinha muito uma explicação, e de repente vinha outra, e daí as coisas se desenvolviam, eles evoluíam várias vezes, e até certos Digimons nem voltavam a aparecer. E, em segundo lugar, o protagonista que era colocado em tudo, até em partes onde ele era completamente desnecessário. Então, agora que a gente sabe sobre o lado de Adventure 2020, que, vamos dizer, é o lado mais rápido do desenvolvimento de história, a gente vai para Digimon Ghost Game. Antes de começar a falar mesmo de Ghost Game, é bom que todo mundo se lembre que essa temporada ainda não terminou diferente de Adventure 2020. A gente nem sabe se essa temporada está na metade ainda, porque a gente não sabe a quantidade total de episódios que ela vai ter. Então, muito importante isso. E quais são as diferenças comparado com Adventure 2020? As pessoas criticam essa temporada porque aparentemente ela é muito lenta, ela demora muito para desenvolver certas coisas, até certos personagens demoram muito para fazer com que os Digimons deles passem por evoluções. E por outro lado, a gente tem um protagonista que às vezes nem mesmo aparece. Em certos episódios ele nem dá as caras direito, enquanto outros personagens acabam fazendo tudo, tendo que lidar com os inimigos, tendo suas próprias histórias. Então dá pra vocês notarem que, de certa maneira, Digimon Ghost Game é o total oposto do que acontecia com Digimon Adventure 2020. E isso é muito importante, esse é o tópico principal aqui, porque a gente vai ver de onde vem tudo isso, essas críticas, porque essas coisas são importantes a serem analisadas e porque talvez Ghost Game esteja fazendo uma coisa muito melhor do que o Adventure 2020 fez. Só para deixar bem claro para todo mundo, eu adorei Digimon Adventure 2020 e eu estou adorando também Digimon Ghost Game. Então, muito importante isso, eu gosto muito das duas temporadas e a gente vai estar analisando essas coisas, vendo o que muitas pessoas falaram durante todo o percurso de Adventure 2020 e até agora em Digimon Ghost Game.
Então, se nós pararmos aqui e analisarmos tudo isso que eu mencionei, todas as críticas que foram feitas às duas temporadas, tudo isso se resume a apenas uma coisa principal, que é o desenvolvimento dos personagens envolvidos com cada uma das duas histórias. Esse desenvolvimento, tanto de personagens humanos quanto de personagens Digimon e tudo mais, é extremamente importante. É isso que faz com que a história fique cada vez melhor. Esses são os pontos principais que fizeram com que histórias antigas de Digimon se tornassem lendárias. Como Digimon Tamers, como Digimon Frontier, Digimon Savers, né, o Data Squad, etc, etc, os mangás, até os jogos de videogame. As histórias se tornam incríveis quando os personagens são bem desenvolvidos e trabalhados. Então, se eu perguntasse aqui pra vocês, em qual das duas situações a gente tem personagens que estão sendo melhor trabalhados? E de cara, se você analisar as duas temporadas, vocês vão ver que isso é possível de maneira muito mais forte e prevalente em Digimon Ghost Game, com toda certeza. Por quê? Porque essa temporada leva tempo para que as coisas aconteçam. Então você tem mais tempo para se identificar com esses personagens, mais tempo para saber o que cada um deles faz, quais são as fraquezas deles, qual o ponto fraco, o ponto forte de cada um deles, o que cada um deles gosta, para onde eles vão, como eles lidam com cada situação. A gente vê isso acontecendo. Mas em Digimon Adventure 2020, mesmo que a gente também tivesse um pouco disso, não era tão forte. Por quê? Bom, é aí que a gente tem que analisar. Qual o motivo? O motivo, será que está por trás de tudo ser muito rápido? Será que é exatamente por causa disso? Bom, eu vou dizer para vocês que não é só por isso. Uma das maiores diferenças entre essas temporadas e que realmente influencia nesse tipo de coisa é a quantidade de personagens principais que existem em cada uma delas. Em Digimon Adventure 2020, assim como no Adventure original, a gente tem 8 personagens humanos protagonistas, cada um deles tem seu próprio Digimon. No caso de Digimon Ghost Game, a gente tem apenas 3 protagonistas, cada um deles com seu Digimon. Talvez mais pra frente a gente tenha outros? Sim, mais pra frente, mas isso não aconteceu até agora. E vocês podem comparar Ghost Game, por exemplo, com Digimon Tamers. Digimon Tamers também tinha apenas 3 personagens humanos protagonistas. E por que isso influencia tanto? É bem simples. Eles têm uma certa quantidade de episódios a serem trabalhados. E a gente sabia qual era a quantidade máxima de episódios que Digimon Adventure 2020 teria. Eles tinham 60, um pouco mais de 60 episódios. E nesse período de 60 episódios, eles precisavam trabalhar esses 8 personagens humanos e os 8 Digimons de cada um deles. Isso provavelmente complicou muitas coisas. Não só isso, também o fato de que o protagonista, por algum motivo, tinha que aparecer de alguma maneira em todos os episódios. Já em Digimon Ghost Game isso não acontece, porque eles têm 3 protagonistas humanos apenas, com seus 3 Digimons. Os Digimons meio que se conectam com cada um deles, então fica mais fácil ainda, mas com apenas 3 é muito simples de vocês verem que eles podem pegar episódios e desenvolverem esses personagens de muitas maneiras diferentes. Eles têm tempo para fazer isso, eles têm como fazer isso, eles se focam nesses 3 e ponto final. Então tá aí, galera, esse, na minha opinião, é um dos maiores motivos dessa grande diferença existir. Acaba se tornando incrivelmente importante que essas 2 temporadas tenham acontecido uma depois da outra, justamente porque a gente pode fazer esse tipo de comparação e enxergar como uma história pode ser desenvolvida em 2 velocidades de 2 maneiras diferentes. Então eu deixo uma pergunta muito importante para todos vocês. Vocês acham que é justo a gente julgar Digimon Ghost Game por ele estar tomando mais tempo para chegar em pontos mais importantes? Depois que a gente faz essa comparação, depois de toda essa análise, depois da gente pensar nisso, vocês acham que realmente Digimon Ghost Game está fazendo errado em tomar mais tempo? Talvez ela pudesse estar indo um pouco mais rápido com certas coisas, mas ao mesmo tempo, talvez esse seja o ponto forte, talvez aí esteja a parte mais importante dessa temporada. Então, Digi Escolhidos, como eu sempre digo nessas conversas sobre Digimon, os seus comentários são extremamente importantes. Deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham sobre esse tópico, por favor.
Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.